Você sabia que Jesus, ele é a única ponte entre a humanidade e Deus, o Pai dele? Jesus ele veio para a Terra porque o Pai dele quis assim, o Pai dele mandou. Jesus ele sabia tudo que ia acontecer com ele. Jesus sabia que ele ia nascer, ele ia crescer e ele ia morrer. Estava tudo planejado. Jesus sabia disso. E ele aceitou vir e ser a ovelha, o cordeiro que ia pagar a Deus o pecado de todas as pessoas que Deus criou. Por quê? Porque Adão e Eva tinham pecado. No jardim, eles deixou-se enganar pelo Satanás, que ainda não era, mas ele já era um anjo, né? Maligno, se tornando maligno, e enganou eles dois. E eles dois se corrompeu ali. E Deus desprezou eles, desistiu daquela criação dele. Mas para frente ele vai se agrada de alguns e passa a ser amigo, a ter uma relação com aquelas pessoas. Como Abraão, Isaac, Jacó, essas pessoas e outros, né? Todo mundo sabe disso. E nenhum deles tinha como Deus usar para tal sacrifício. Só Jesus. Então ele pensa em quem? No filho dele. E Jesus, ele vem, ele é tentado, ele é humilhado, ele carrega a cruz nas costas dele, porque a cruz representa o nosso pecado. A cruz, ela representa o nosso pecado. Portanto, era aquela cruz que ele tinha que carregar. Ainda que os guarda ou quem preparou a cruz para botar nele, porque o sentido daquelas pessoas colocar a cruz nas costas de Jesus para Jesus carregar era porque era aquela cruz que ia ser usada para matar Jesus com ela. Ia empendurar ele nela, pregar ele lá. Mas aquela cruz, para Deus, ela tinha um outro significado além disso. Era o nosso pecado. Jesus ia carregar o nosso pecado. Porque o que ele estava fazendo? Porque o que ele estava fazendo era morrer por nós. E toda aquela humilhação que ele se assujeitou a passar foi porque o pai dele queria daquela forma. E ele vai e aceita, porque ele fazia tudo que o pai queria, que o pai dele queria. E ele aceita aquela situação. E ele vai e faz tudo do jeitinho que Deus quis que ele fizesse. Escolheu para ele aquilo. E ele carrega a cruz dentro da cidade de Israel, vai arrastando ela até o lugar que ele vai ser pregado nela. Por tudo isso, por todos nós, por nossos pecados, pelo pecado da criatura que Deus tinha criado. Então Jesus, ele nos amou acima de qualquer coisa, acima de tudo, acima da dor da carne dele, acima de todas as coisas, ele amou. E enquanto isso, os inimigos dele, né, que eram os anjos caídos naquele momento, que estava ali presente, ele fala isso no livro de Apocalipse, em alguns outros versículos, ele fala isso, que Satanás, ele estava ali, e ele não estava como espírito, ele era um homem, inclusive Jesus fala que eles eram 666 homens que tinham subido do abismo, e esses homens, eles estavam ali, pronto a crucificar Jesus, a condenar e crucificar Jesus.
Mas o povo que era eduzido, levado a pecar, a pedindo a morte de Jesus. Inclusive ele fala na cruz que Deus perdoe eles porque eles não sabem o que estão fazendo ao pedir a morte de Jesus, porque realmente aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, porque aquelas pessoas, eles ouviam e acreditavam no que ouvia. E Jesus tanto ensinou para que não se enganasse pela aparência, porque Jesus disse que Satanás, ele estava vestido de ovelha, mas ainda era um lobo. Mas as pessoas não compreendiam. E Jesus, ele foi e fez tudo que... Então Jesus chega até o lugar que ele vai ser pregado na cruz, carregando aquela cruz, e ainda coloca uma coroa de espinho nele, na cabeça dele. Jesus, ele não precisa de piedade de ninguém. Jesus, ele estava acima de tudo e de todos. Filho do Todo-Poderoso. O único que pode destruir ou construir qualquer coisa. Então Jesus, ele estava ali por nós, por cada um de nós. O sofrimento dele, toda a dor, por isso a cruz eu não carrego. Eu não carrego, porque Jesus, ele já carregou a minha cruz. E sempre que eu oro, eu falo isso, eu sempre falo a ele: Senhor, o Senhor já carregou a minha cruz. Então eu não preciso de uma cruz para carregar mais, porque a cruz, ela é o pecado. E ele, com todo orgulho, com toda a glória, com todo o poder, com todo amor ao Pai dele, ele arrastou aquela cruz nas costas dele. E com a coroa de espinho na cabeça. E ele não se incomodou com nada disso. E ele subiu até aquele lugar. E lá ele foi pregado na cruz. E ali ele morre na cruz, pregado pelos nossos pecados. Mas os inimigos dele festejavam, porque achou que acabou. Mas não. Jesus, ele, em 3 dias depois, ele disse que ele ressuscitaria, porque ele estava acima da morte. Porque o espírito da morte, tá no livro de Apocalipse, você vê que o espírito da morte, ele mora no céu. Ele está montado num cavalo preto e mora no céu. E quem domina a morte é Jesus, é Deus. Porque ele não sai sem a permissão de Deus. Ele só vai ou volta com a permissão de Deus. Então a morte não tem poder sobre Jesus. Mas Jesus tinha que obedecer ao Pai dele. E fez tudo como o Pai dele queria. E quando Jesus, ele morre, entrega o espírito dele ali a Deus, a Bíblia fala que Jesus, ele desce até o inferno. Ele desce até o inferno e vai lá. Porque quando os anjos